Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Domingo passado pela manhã, o pastor Guilherme pregou sobre a igreja dos nossos sonhos. E na introdução, ele começou a falar de sonho, que todo mundo tem sonhos, perguntou os sonhos de alguns, e minha esposa olhou para mim e perguntou: amor, qual o seu sonho? Eu parei, pensei, não respondi, mas ouvi o casal da frente, o marido falando: amor, queria viajar. E o de trás, a mesma coisa. Mas você nunca me disse que queria viajar? Para onde? E mais tarde, outras pessoas falaram a mesma coisa, que o seu sonho era viajar. Um casal de amigos nossos que frequentam essa igreja, nesse momento está viajando para o Canadá. É incrível como a gente tem esse sonho de viajar. Parece que vem dos nossos ancestrais nômades, né? Fazer as malas, sair pelo caminho e construir o caminho. Fazer as malas e sair. O que acontece é que às vezes o caminho muda. E quando o caminho muda, a caminhada muda. E quando o caminho muda, a caminhada muda, muda também o caminhante. E aí, às vezes, fazer as malas significa desfazer os sonhos. O dia mal chegou. Parece que tudo acabou. Parece que chegou o fim. O fim é o destino de toda caminhada. O fim é a última parada de todo o caminho. Mas graças a Deus, o último parágrafo é que dá sentido a toda a história. E é sobre isso que eu queria convidar os irmãos a refletir nessa noite. Sobre a ideia do fim. Quando tudo parece que acabou. Quando eu tenho que fazer as malas, mas não é para seguir os meus sonhos, mas é porque os meus sonhos foram desfeitos. Quando tudo mudou. Quando parece que tudo acabou. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em João 11. É uma história famosa. Você já deve ter lido várias vezes, ou no mínimo escutado essa história várias vezes. Leiamos. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça,
pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrer com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ele se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam, quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro, para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas, deixem-no ir.
Oremos. Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações. Que o Teu Espírito ministre a Tua verdade em nossos corações. Que fique em nós apenas aquilo que é Teu, aquilo que vem de Ti. Cuida de nós. Abre os nossos corações. Amplia a nossa mente, o nosso entendimento, para entender o que o Senhor quer dizer. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que faz com que esse diálogo seja possível, nós te pedimos, hoje e sempre. Amém. A gente vive numa sociedade que o Bauman, filósofo polonês, o último grande filósofo do nosso século, chamou de modernidade líquida. Nada foi feito para durar, tudo é passageiro, e o que importa hoje é o grande lance do status. A sociedade prega cada dia que quanto mais independente, quanto mais imponente você for, melhor. Quanto mais autossuficiente você for, melhor. E isso, lógico, afetou o âmbito religioso também. Quanto mais distante, quanto mais santo e isolado do mundo você for, melhor. Quanto mais raras forem as aparições na janela, mais santo o cara é. Quanto menos proximidade a gente tiver, e ele estiver lá e eu aqui, mais santo esse cara parece ser. Bem, Jesus não era assim. Jesus não era assim. Jesus não era apenas o cara que dizia, bem-aventurado, bem-aventurado, eis que te digo, eis que te falo. Jesus não parava só para ensinar. Jesus parava para ser amigo. Jesus parava para conversar. Jesus parava para sentar. Jesus parava para amar. E diante da angústia, diante do dia mau, Marta e Maria fizeram a coisa mais correta a se fazer. O que é mais correto a se fazer no dia da angústia e diante do desespero? Mandar chamar Deus. Vou mandar chamar Deus. Que é o que a gente faz. Irmão, ora por mim. Intercede por mim. E aí o intercessor vai e diz, Senhor, eu estou aqui te falando o que está acontecendo com meu irmão, com minha irmã, porque eles não conseguem mais falar. Marta e Maria tomaram a decisão mais correta que alguém poderia ter, avisar Jesus. Avisar Jesus de quê? De que aquele que ele amava estava doente. Aquele a quem ele amava estava doente. O seu amigo estava doente. Se você estuda teologia básica, você já ouviu a frase, o reino de Deus é um reino de amigos. Jesus é aquele que veio fazer amizade, veio buscar amigos e tinha amigos, e ele amava esses amigos. E esse amigo estava doente. Então chega a mensagem. Qual é a mensagem? Jesus, aquele a quem tu amas, está enfermo. E aí a gente tem o nosso primeiro problema. Porque para o judeu, estar doente, estar enfermo, é um problema. Onde ele pecou? O que ele fez? Está doente. Você não precisa ir longe. No próprio livro de João, quando Jesus cura o cego,
chegam para ele e perguntam assim: quem pecou para que ele nascesse cego? Esse pensamento judaico tem grande similaridade com essa teologia danosa, a teologia da prosperidade. Está mal? Está em pecado. Está na crise? É o devorador. Fez alguma coisa errada, deu brecha. Os judeus tinham essa perspectiva pela sua realidade histórica. O pessoal da teologia da prosperidade tem isso por ganância e ambição. Aquele a quem tu amas está enfermo. Bem, se isso fosse uma verdade, se a enfermidade nos acomete porque estamos distantes de Deus, temos um segundo problema. Esse cara que está enfermo é amigo de Deus. E Deus o amava. Jesus recebe essa mensagem e aí ele diz: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Falar em ressurreição é sempre algo muito cativante, porque as raízes da nossa escravidão humana estão fincadas no medo da morte, no medo da finitude, no medo do fim. É o que acontece com você quando está no trânsito de São Paulo, que aquele cara xinga você ou você xinga o cara, né? A gente não pode. E aí você pensa: eu não posso discutir, preciso chegar em casa. O que seria da minha mulher se eu morresse? O que seria do meu marido se eu morresse? O que seria do meu filho? O medo da finitude. E todo ser humano, por ter medo da finitude, é movido pela esperança da imortalidade. Seja ele o mais cético que for, seja ele ateu, que não tem fé em nada, mas é um crente na ciência moderna. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Aí, a gente vê um caráter da missão. Nós somos igreja porque nós abraçamos uma missão. Uma missão que não é nossa, é a missão de Deus, de salvar a humanidade. Nós participamos dessa missão. Nós somos agentes dessa missão. A sociedade moderna quer dizer o tempo todo que nós somos o nosso próprio fim, que nós somos o motivo pelo qual devemos viver, por nós mesmos. Ser agente dessa missão de Deus é entender que o motivo da nossa vida é a glória de Deus. Que o motivo de cada passo que a gente dá é a glória de Deus. Que cada ação, que cada decisão é para a glória de Deus. A gente sempre acha que tem algo que a gente tem que fazer. Mas a missão, ela não é apenas ativa, não é simplesmente algo que eu tenho que fazer. Às vezes, a missão é algo que eu tenho que passar. É algo que eu tenho que sofrer. Para quê? Para a glória de Deus. A resposta que Jesus dá, irmãos, é perturbadora. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Você já imaginou Jesus dizendo para você: esse seu problema é para a minha glória? Não, você vai morrer, mas é para a minha glória. Você estaria preparado para ouvir isso da boca de Deus?
Muito bem, Jesus fala isso, mas Jesus faz algo que caracteriza bem Jesus. Ele age de forma imprevisível. A imprevisibilidade é algo que caracteriza bem Jesus. Porque o que Jesus faz diante de tudo isso? Nada. Ele fica. No entanto, quando ouviu falar de Lázaro, quando ouviu falar que ele estava doente, ficou mais 2 dias. Jesus não foi. Jesus ficou. Jesus não se mexeu. Jesus não voltou. Jesus estava lá, muito bem, com os discípulos. Aí, irmãos, Marta e Maria começam a lidar com algo que eu e você temos que lidar muitas vezes. Irmãos, quantas vezes a gente tem que lidar com um Deus que não vem, com um Deus que não chega. Passa o primeiro dia. Jesus não foi para o culto fúnebre. Jesus não foi para o enterro. E o desespero chega. E quando isso acontece, a gente começa a pensar, será que a gente não era tão amigo? Será que ele não era tão amigo de Lázaro? O que está errado? Jesus não veio. O mensageiro avisou. Você avisou? Avisei. O que ele disse? Nada. Só aquilo. Aquilo o quê? Nem sei, porque ele falou para os discípulos, eu estava voltando. E aí a gente fica aflito. Porque a gente veio para o culto hoje na Betel e a gente cantou que tudo coopera para o nosso bem. Para o bem daquele que ama a Deus. Mas isso está acontecendo. E cadê Jesus? Bem, Lázaro estava em missão, né? Era a missão de Lázaro. O quê? Passar por aquilo, para a glória de Deus. E Jesus não veio. Muito bem. Um belo momento, Jesus diz, vamos lá, Lázaro está dormindo, vou lá acordá-lo. Os discípulos ficam loucos. Jesus, o que é isso? Você vai voltar. Jesus, poucos dias atrás aqui, eles estavam lá querendo te apedrejar, a gente nem sabe como foi que você escapou. Você escapou de forma miraculosa. A gente não sabe se você desapareceu, se teletransportou, ficou invisível, se o povo não conseguia ver o Senhor. O Senhor fez um milagre lá, eles não mataram o Senhor. Agora você quer dizer para a gente que você vai voltar lá, eles vão matar o Senhor. E aí todo mundo assustado, Jesus fala, olha, a gente vai sim, a gente vai sim, porque a gente vai, 12 horas tem um dia, tem luz, a gente vai na luz, a gente não anda nas trevas, enfim. E aí algo surpreendente também acontece, porque aquele que a gente julga por ser aquele que não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, foi aquele que disse, vamos lá, e vamos morrer com ele. Foi o Tomé que disse, vamos lá, e vamos morrer com ele. É muito fácil dizer, fulano tem a síndrome de Tomé, não acredita, só acredita vendo. Difícil é ter a síndrome de Tomé que diz, vamos lá, e a gente vai morrer com ele. Muito bem, eles voltaram. Desceram. Então,
Nesse percurso de convencimento, nesse período de convencimento, Jesus diz a eles: vocês não entenderam, Lázaro morreu. Está morto. Mas eu estou feliz. Eu estou feliz porque vocês não estavam lá. E eu estou muito feliz porque vocês vão presenciar a glória de Deus. Vocês vão ver e vocês vão crer no que vocês vão ver. Lázaro morreu e Jesus diz: estou bem feliz. E ele volta. Quando Jesus volta, a primeira pessoa que ele se encontra é com Marta. E aí Marta vai e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntou. E eu pergunto: você crê nisso? Porque o que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é que a vida eterna já começou. Você já está com a cabeça na eternidade. Sua cabeça, como Paulo diz mais à frente, já está no céu. O que Jesus está dizendo aqui é que: Marta, olha para mim. Olha para mim. Ele está vivo. Ele não vai morrer. Mas, Senhor, também soube aí pelo caminho que o Senhor disse para os discípulos que a doença não era para a morte, mas ele morreu. A doença não era para a morte, mas não era mortal. A doença era para a morte, mas não era mortal. Aquele que crê em mim não morre. Porque eu vim para vencer a morte. O nosso Deus não é um Deus que morreu pela gente, é um Deus que venceu a morte pela gente. O nosso Deus é um Deus que, quando ressuscita, diz que nós ressuscitamos com Ele. Quando ele pergunta: você crê nisso? Ela responde: sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. A gente tem uma visão meio distorcida de Marta, mas quando a gente vê ela dando esse tipo de resposta, a gente vê que ela entendia do que ela estava falando. Ela sabia a lei, teologicamente, à frente de muita gente. Olha a Marta aí. E é porque ela preferia limpar a casa do que sentar aos pés dele lá. Marta sabia do que estava falando. E Jesus não diz nada, porque depois que ela disse isso, ela foi para casa e chamou Maria. E disse: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu,
Os judeus que estavam confortando-a em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria se prostrou aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A gente tem o mesmo discurso pronunciado por duas pessoas diferentes e de formas diferentes. De um lado, alguém cheio de argumentação teológica, que olha para Deus e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu já vi que no último dia, na ressurreição, quando tudo for consumado, ele vai ressuscitar. Do outro lado, você tem alguém que se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E chora. E Maria chora no lugar mais alto que um ser humano poderia chorar, aos pés de Jesus. O lugar mais alto que qualquer ser humano pode estar, aos pés do Cristo. Maria, quando vê Jesus, ela não simplesmente vê o seu Deus, ela vê alguém com quem ela pode chorar. E ela chora. E Jesus olha para ela. Jesus olha para ela. Seu espírito se perturba. E ele chora. O que nos diz outra coisa. O nosso Deus é um Deus que chora. Chora conosco. O fato de Jesus não ter chegado não significava que ele não estava a caminho e que ele não viria para chorar. E ele chora. Quando Jesus chora, os judeus dizem: olha só como ele amava o seu amigo. Mas alguns disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias. Essa era uma verdade. Às vezes a gente julga Marta: Deus está mandando tirar a pedra, aí Marta fala isso, mas era verdade. Mas o que nos ensina é outra coisa. Verdades podem ser ditas por um coração enganoso. Verdades podem ser pronunciadas por um coração incrédulo. Marta não cria. Apesar de conhecer, Marta não cria. E aí Jesus disse: não te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Eu não disse, Marta, que se você acreditasse, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano.
Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Libertem-no. Deixem-no ir. Quando chega nesse ponto, a gente diz que sortudo Lázaro, né? Ressuscitou. Foi ressuscitado. Bem, irmão, como eu disse, a gente tem medo da morte. Imagina morrer 2 vezes. Porque é o que acontece com Lázaro, ele morre depois. Toda cura é remendo. Toda cura é remendo. É por um instante. É por um tempo. O dia mau vai chegar. A morte vai chegar. Só que Jesus disse e garantiu que o dia mau vai chegar, mas permaneceremos vivos. E aí sim, as palavras de Marta no começo farão sentido, porque nós ressuscitaremos, nós nos reencontraremos. A dor é inevitável, mas a esperança do reencontro é real. O que Jesus diz a respeito de Lázaro: tirem as faixas, libertem-no, deixem-no ir. Nos faz entender um pouco do porquê que ele diz que o reino dos céus é das criancinhas. Existe algo dentro delas que diz o tempo todo, se você tem filho pequeno, você vai entender, que diz o tempo todo para ela: não temas. As nossas crianças parecem que Deus está falando o tempo todo dentro delas: não temas, vai, você é livre, descobre, vai. Ninguém que crê no Cristo, que entende que já vive a eternidade, deve estar amarrado. Seja livre. Seja livre. Desatem os nós. Nos encontramos com Cristo. Tirem as amarras. Estamos livres. É para essa liberdade que Ele nos chamou. Qual era a grande missão de Lázaro? Mostrar ao mundo que Jesus faz o que quer, que não tem hora para chegar, Ele chega quando Ele quer. Ele chega quando Ele quer. Que Ele tem poder para ressuscitar. Ele faz milagres. Depois disso, o que você ouve falar sobre esse Lázaro? Mais nada. Mas ele cumpre a sua missão e continua cumprindo a sua missão. A missão de ser importante para 2 irmãs. A missão de ser irmão de 2 irmãs. A missão de cessar as lágrimas das suas irmãs, que agora o têm vivo. O simples fato de Lázaro voltar à vida faz com que ele já tenha uma missão de ser alguém para o outro. Jesus nos resgatou das trevas para a luz. Jesus disse que nós já ressuscitamos com Ele. E o simples fato de termos ressuscitado com Ele, para Ele, é a nossa missão. De sermos importantes uns para os outros. De que quando olhem para nós, encontrem um parceiro de lágrimas. Que olhem para nós e chorem conosco. Que encontrem ombro amigo. Que encontrem um ressuscitado por Cristo. Que encontrem alguém que acredita no que Ele disse. E o que Ele disse foi: você não morre mais. Você já vive a vida eterna. Não espere para morrer, para viver a vida eterna. Depois de morto, você vai saber, irmão, como viver.
Relaxa. Você tem que saber viver aqui e agora. Entendendo que o simples fato de ter ressuscitado com Cristo é a glória de Deus se manifestando na sua vida e mostrando que você é importante para alguém. Que pessoas precisam de nós. Que pessoas precisam encontrar esses ressuscitados que tiveram um encontro com Cristo e não estão mais amarrados, enfaixados, dentro de suas cavernas, enclausurados, com portas fechadas por pedras. O fato de ser acometido pela enfermidade, o fato de Jesus não ter chegado, o fato de você pensar onde está Deus. Primeiro que toda vez que você pergunta onde está Deus, você está afirmando, Ele não está aqui. Isso já é um problema. Mas o fato de Jesus não ter chegado não significa que Ele não sabe o que aconteceu com a gente, que Ele não vem para chorar, que Ele não nos ressuscitará e que nossa missão não será cumprida. Irmão, como você tem reagido à vida? Como você tem reagido à dor que te toca? A nossa missão nem sempre é fazer. A nossa missão às vezes é sofrer, para que a glória de Deus se cumpra. E de sofrimento, só tem doutor aqui. A gente entende. E como a gente conversou pela manhã, esse Tomé aí, que disse, vamos lá, a gente vai lá, pouco importa se vai ter judeu para matar a gente lá, a gente vai morrer, porque a nossa vida é morrer com esse cara aqui. Foi o mesmo cara que quando ele apareceu, ele disse, olha, eu só acredito mesmo se eu ver. E esse mesmo Jesus chega para ele e diz, ô Tomé, você quer saber se eu sou seu Deus, cara? Dá aqui sua mão. Toca aqui. Toca aqui. Toca nas minhas feridas, Tomé. Toca nas feridas, Tomé. Porque nas suas feridas, você reconhecerá o seu Deus. O nosso Deus é um Deus que chora. O nosso Deus é um Deus que sofre. O nosso Deus é um Deus ferido. Nosso Deus nos tatuou nas mãos. Faça um bom uso das feridas da memória, irmão. E lembre-se que Ele chegou. E quantas vezes Ele já chegou. Mesmo quando a gente disse, Ele não vem, Ele veio. Mesmo quando a gente disse, Ele não vem, Ele veio. Quantas vezes a gente disse, Ele não vem, não vem mais. E Ele veio. E o mais importante nessa história é que Ele virá, voltará
e reinará. E Ele será o nosso Deus. E nós seremos o seu povo, ressurreto. Nós seremos o seu povo. Não estarei lá sozinho, nem você. Até lá cumpramos a nossa missão de sermos importantes para os outros. De mostrar que a nossa ressurreição é capaz de parar com as lágrimas da Maria. Mostrar que com a nossa ressurreição, nenhum discurso teológico incrédulo tem mais poder de convencimento algum. Mostremos ao mundo que ressuscitamos e que já vivemos a eternidade e que estamos cumprindo a nossa missão, suportando a dor, como Paulo diz a Timóteo, como bons soldados de Deus. Que Deus em Cristo ministre em nossos corações e que nos leve sãos e salvos para a sua glória celestial. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui ainda, Senhor, na Tua presença, te pedindo, Senhor, venha ser conosco. Senhor, quando as densas águas parecerem nos afogar, Senhor, mostra que Tu estás conosco. Nos socorre, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que Tu estás conosco, que Tu nos vê, que Tu choras conosco, que o Senhor se compadece da nossa dor, que isso te toca. Senhor, vem restaurar as nossas vidas, vem nos dar a certeza de que o Senhor chegará, no seu tempo, mas chegará. Venha fazer com que a nossa ressurreição faça sentido para essa humanidade. Senhor, que ser santo não é ser distante, porque o Senhor, sendo o maior de todos os santos, não ficou longe, pelo contrário, ficou perto. Nos faz ser esse tipo de santo, Senhor, que queiram ficar perto. Que apesar de separados por Ti, Senhor, se juntam a esse povo que precisa reconhecer que Tu és o Senhor, que dá vista aos cegos, que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, que nos quer um só contigo, em nome de Jesus. Amém.